nosso último encontro, começamos perguntando o que estou fazendo no mundo afinal? E vimos alguns benefícios de se conhecer os 5 propósitos de Deus ao criar você e de ver baseados nesses propósitos. Conversamos sobre como focalizar sua vida pode simplificá-la e dar-lhe mais significado e motivação. A vida é muito mais realizadora quando você sabe por que foi colocado aqui. Nessa sessão, vamos dar uma olhada no primeiro propósito de Deus ao criar você. Aqui está. Você foi planejado para o prazer de Deus. Esse é o primeiro propósito de sua vida. E se você não entender isso, a vida nunca terá sentido para você. Tudo começa com Deus e não com você. Você foi colocado nessa terra, antes de tudo, para que Deus pudesse amá-lo e ter prazer em sua vida. E para que você pudesse amá-lo e retribuir essa alegria. Pode parecer incrível, mas você foi criado para relacionar-se com Deus. Não se trata de uma religião, mas de um relacionamento. Deus conhece tudo a seu respeito e ama você. Ele quer que você o conheça e o ame também. A Bíblia usa uma palavra especial para falar desse primeiro propósito, mas é uma palavra que tem sido mal usada e perdeu seu significado original. A palavra é adoração. Quando eu digo adoração, que tipo de ideia vem à sua mente? Dependendo de sua tradição religiosa, talvez você pense em um culto com música, oração e um sermão sendo pregado. Ou talvez você pense em cerimônias, velas e comunhão. Para muita gente, a adoração se limita ao que acontece aos domingos. Mas Jesus definiu a adoração de uma forma muito diferente. Um dia, um homem perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento da Bíblia? Jesus respondeu: já que você perguntou, vou resumir a Bíblia toda em 2 frases. Ele disse: o maior mandamento é esse. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus 22, de 35 a 39. Jesus disse que aprender a amar a Deus com todo o seu ser é o primeiro e principal propósito da sua vida. Isso é a verdadeira adoração. Adoração significa amar a Deus. Tem a ver com viver uma vida que traz prazer a Deus. Todas as outras coisas, música, canto, oração, etc., são apenas meios de adoração, mas a real adoração é o que acontece aí dentro do seu coração. É expressar seu amor a Deus e viver uma vida que o agrade. Adoração é muito mais do que ir à igreja. Adoração é um estilo de vida de amor a Deus. Portanto, como vivemos uma vida de adoração? Como vivemos uma vida que agrade a Deus? Se vocês estiverem com suas Bíblias, aí abram por favor em Romanos 12. Paulo dedica os primeiros 11 capítulos de Romanos para explicar todas as maravilhosas coisas que Deus fez para nós. Explica sobre nossa salvação, perdão e segurança que temos em Cristo Jesus. Depois, ao começar o capítulo 12, ele muda de direção e nos fala como devemos responder à graça e ao amor impressionante de Deus. Depois de saber tudo o que Deus fez por nós e ao nos criar, mandar Jesus morrer por nós e preparar um lar eterno para morarmos no céu, como devemos responder a Ele? Paulo diz: portanto, rogo-lhes, irmãos. E agora pare para pensar nessa frase um instante. Toda vez que você encontrar um portanto na Bíblia, você deve procurar a que se refere. Nesse caso, Paulo está dizendo, sob a luz de todas as maneiras que Deus usou para demonstrar sua graça e bondade com você, tudo o que já discutimos nesses 11 capítulos de Romanos. Aqui está o que você deve fazer. Pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses versículos explicam exatamente o que significa uma vida de adoração a Deus, que é o primeiro propósito de Deus ao criar você e de colocá-lo nesse mundo. Primeiro, você precisa dedicar-se a Deus. O versículo 1 diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O primeiro passo para uma vida de adoração que agrade a Deus é oferecer, dedicar e comprometer sua vida totalmente a Deus. Isso significa estar disposto a fazer qualquer coisa que Deus peça para fazer com sua vida, mesmo antes de saber o que é. Oferecer sua vida a Deus é a primeira parte da adoração.
Nas próximas semanas, vamos descobrir outros propósitos de Deus para a sua vida, mas você não pode cumprir nenhum deles sem começar com este: entregar-se a Deus completamente, seu Criador. Diga: Deus, eu quero viver para os seus propósitos e não para os meus. Quero cumprir o seu plano completamente em minha vida e não o meu plano. O músico Bob Dylan disse uma vez: você vai ter que servir alguém. Sabe, ele estava certo. Todos nós acabamos por servir algo ou alguém. Se você não colocar Deus no centro da sua vida, vai colocar outra coisa. E ela não merece estar lá. Uma propriedade, um relacionamento, dinheiro ou até você mesmo. É isso, meus amigos. É a primeira fonte do estresse da nossa vida. Toda vez que adoramos alguma coisa no lugar de Deus. Agora, esse versículo nos mostra 3 características do tipo de vida que faz Deus sorrir, que traz prazer ao nosso Criador. Adoração é dedicação voluntária de sua vida a Deus. A Bíblia diz: ofereçam seus corpos. Oferecer significa dar voluntariamente, naturalmente. E Deus tem o direito de exigir sua vida, porque você não estaria vivo se Ele não decidisse criá-lo. Mas Deus quer que você o ame voluntariamente e por isso lhe deu essa escolha. Uma versão desse texto diz: faça uma dedicação decisiva de seus corpos. Em grego, na verdade, é a mesma palavra usada para fazer uma reserva em um restaurante. A mesa é reservada para o seu próprio benefício. Ninguém mais vai poder usá-la. Você coloca um cartão de reserva sobre sua vida dizendo: Deus, minha vida, meu tempo, meu dinheiro, eu mesmo estamos reservados para o seu benefício voluntário. Algumas vezes, os descrentes olham para os crentes e acham que adoramos e vivemos para Deus por medo ou pressão do dever, mas isso não é verdade. A adoração verdadeira é voluntária. Vivemos para Deus, não por obrigação, mas por gratidão. Se você não sente que adora e vive para o prazer de Deus, isso revela uma coisa: você ainda não entendeu o quanto Deus o ama. Se você realmente compreender o quanto Deus fez por você, vai querer imediatamente oferecer e viver o restante da sua vida para Deus e seus propósitos, não mais para os seus planos e sonhos pessoais. Deus é um Pai amoroso e não um fiscal cruel. Adoração é uma dedicação prática de sua vida a Deus. Note que diz: ofereçam seus corpos. O que significa isso? Por que Deus quer o seu corpo? Porque sem o seu corpo, você não pode fazer nada nesse mundo. Bem, agora, Deus colocou você nessa terra em um corpo. Felizmente, não vamos ficar com esse corpo para sempre. Mas, enquanto você estiver aqui, Deus diz: dê-me o que você tem. Os cristãos deveriam imprimir uma camiseta que dissesse: esse corpo pertence a Deus. Por que Deus não pediu sua alma ou seu espírito? Porque quando você entrega o seu corpo, significa fazer uma entrega na prática. Você já ouviu alguém falar: não posso estar na reunião hoje à noite, mas estarei com vocês em espírito? O que quer dizer isso? Nada. É perda de tempo. Seu espírito não pode ir lá. Enquanto você estiver vivo, seu espírito está onde o seu corpo está. Se seu corpo não está lá, você também não está. Está vendo como a adoração real é prática? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, de 19 e 20: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Toda vez que eu ou você usarmos nossos corpos para os propósitos de Deus, estamos adorando, quer estejamos no culto ou não. A adoração é uma dedicação completa de nossa vida a Deus. A Bíblia diz: ofereçam seus corpos como sacrifício vivo. O que significa isso? Bem, quer dizer que Deus se sacrificou por você quando mandou seu Filho Jesus para morrer por você. Porque Ele sacrificou a vida dele, você pode agora viver com Deus eternamente. Em troca, Deus quer que você se entregue completamente a Ele. A única coisa que Deus pede que você faça por Ele é o mesmo que Ele fez por você. Sacrifício significa dedicação completa a Deus. Normalmente, quando nós pensamos em sacrifício, pensamos em algo morto. Mas Deus não quer você morto, Ele o quer vivo.
Ele quer que você viva para Ele. Mas há um problema com o sacrifício vivo. Ele pode querer sair do altar. Muitos de nós fazemos isso. No domingo chegamos na igreja cantando, avante, somos soldados de Cristo. E na segunda-feira batemos em retirada. Veja, adoração é uma dedicação, momento após momento. É para a vida toda. Repare o seguinte, a Bíblia diz que quando ofereço minha vida a Deus voluntariamente, de modo prático e completo, e quando me dedico a Deus a cumprir os propósitos para os quais fui criado, o resultado é que minha vida agora é santa e agradável a Deus. E que também é um ato espiritual de adoração. Você sabe que em muitas igrejas adoração é sinônimo de música. Dizemos, primeiro temos adoração e depois ouvimos o ensino ou o sermão. Repetindo, adoração é muito mais do que música. Adoração não é somente o que se faz na igreja aos domingos. Adoração acontece em qualquer hora da vida para dar prazer a Deus. Assim, a primeira parte da vida de adoração é o princípio de dedicação. Ofereçam-se completamente a Deus. A segunda parte da vida de adoração é que você precisa aprender o princípio de separação. Para trazer prazer a Deus, você tem que separar sua vida das influências negativas e pecaminosas do mundo. Não é isolar, mas se separar. Há muita diferença. Deixa-me explicar um pouquinho para você. O versículo continua dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Bem, quando ele fala do mundo, não está se referindo às pessoas deste mundo. A Bíblia diz que Deus ama as pessoas do mundo. Foi por isso que mandou Jesus morrer por nós. Aqui Deus está falando sobre o sistema de valores do mundo. Está dizendo, se você quer viver uma vida que traga prazer para mim, uma vida de adoração verdadeira, você não pode ser egocêntrico, viver para si, materialista, com a mentalidade do eu primeiro, que encontra nos descrentes. Essa é a filosofia do mundo. Não se deixe amoldar. Seja diferente. Há algum tempo atrás, vi um desenho que dizia, eu consigo resistir a qualquer pressão, menos a pressão da turma. A tradução da Bíblia de Phillips coloca esse versículo assim, não se deixe esmagar dentro dos moldes do mundo. Você já se sentiu pressionado pelo mundo para se igualar a ele? Você pode resumir em uma frase, mas todo mundo faz isso. Mas isso não torna a coisa certa. Como você pode viver no mundo sem ser infectado por ele? A resposta é nem se isolando e nem imitando. A resposta é separação. Deixe-me explicar mais um pouquinho. Muitos crentes vão a extremos em termos de relacionar-se com o mundo que nos cerca. Alguns crentes são isolacionistas. Eles dizem, não quero ter nada a ver com o mundo. Não vou ao cinema, não vou assistir televisão, não leio jornal, não compro em determinadas lojas. Vou ficar o mais afastado possível dos descrentes. Alguns até vão viver em monastérios. E muita gente cria sua própria versão de cultura cristã. Há um problema com o isolamento. Jesus disse que devemos compartilhar as boas novas com os descrentes e demonstrou isso andando com eles. Tanto é que os religiosos os chamaram de amigo de pecadores. Se você quer ser de verdade como Jesus, precisa ser amigo dos pecadores também. Isolamento não é a resposta. Por outro lado, alguns cristãos vão para o outro extremo e se tornam exatamente como o mundo. Imitam tudo o que vem em nossa cultura. Tudo que o mundo faz, eles fazem também. Como resultado, perdem suas características distintivas. Como a Bíblia nos fala com clareza que a solução não é imitação nem isolamento, o que devemos fazer a fim de viver uma vida que dê prazer a Deus? A resposta é a separação, é a infiltração. Deixe-me explicar. Eu adoro frutos do mar, mas quando peço um pedaço de peixe-espada, antes de comer preciso colocar sal. Pense nisso. O peixe passou a sua vida toda na água salgada, mas antes de eu comer, tenho que colocar sal. Agora, se Deus pode manter um peixe na água salgada a sua vida inteira e impedir o sal de penetrar no seu corpo, Deus pode manter você no meio de um mundo não cristão sem você se infectar com ele. Isso é separação. Repare na frase, não se amoldem. Muitas pessoas tomam decisões baseadas no que é aceitável. Constroem suas vidas em torno da opinião pública, do que é popular, do que é legal, mesmo que não seja de acordo com a vontade de Deus.
Mas se você quer levar a sério a vida de adoração, você não pode viver sempre preocupado com o que os outros pensam. Agora, vamos revisar. Primeiro, se você quer viver uma vida de adoração, você precisa oferecer sua vida a Deus. Depois, você precisa aprender como viver no mundo sem permitir que Ele o controle. Depois, temos mais uma chave nesse versículo. A terceira parte da vida de adoração é o princípio de transformação, que significa focalizar sua vida em Deus. Paulo diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Circule a palavra transformem-se. Essa palavra no grego é bem interessante. É a palavra metamorfose, que é o processo onde a lagarta se transforma de uma larva feia em uma bela borboleta. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Escute, a adoração sempre nos transforma. Quanto mais focalizamos em Deus, mais nossas vidas são transformadas de feias larvas em bonitas borboletas que são livres para voar alto. Como é que acontece isso? Bem, há muitas maneiras, que na verdade a gente não tem muito tempo para ver agora, mas quero mencionar uma. Quando você se concentra na adoração a Deus, você vê sua grandeza e isso sempre faz os nossos problemas ficarem menores comparados a Ele. Quanto mais você vê a grandeza de Deus na adoração, mais os seus problemas encolhem. Como eu renovo minha mente? Concentrando minha mente em Deus. Quando fazemos, não estamos mais focalizados em nós mesmos, mas em Deus. O Salmo 16, 8 e 9 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousa tranquilo. Paulo termina essa passagem clássica sobre adoração dando 3 razões por que devemos viver para o prazer de Deus. Veja a última frase. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a vida de adoração é boa. É boa. Literalmente significa de boa qualidade. O plano de Deus é uma vida boa. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A vida de adoração é estimulante e é motivadora. Em segundo lugar, a vida de adoração é agradável. Isso significa que ela é gostosa. Talvez você tenha presumido que a vida vivida para Deus é difícil, pesada e até restritiva. Ou talvez você pense que a vida de adoração seria chata e desinteressante. Mas Deus diz que é exatamente o oposto. É o segredo da vida realmente agradável. É estar conectado e em harmonia com o seu Criador. Você nunca será mais feliz do que vivendo a vida de adorador dedicado a Deus. Em terceiro lugar, a vida de adoração é perfeita. Isso não significa que ela é sem pecado. Significa completa, total, não falta nada. Literalmente, significa que o que Deus planejou para você é sob medida. Serve perfeitamente como um paletó feito pelo alfaiate, porque esse é o primeiro propósito para o qual Deus o criou. Ao terminar essa sessão sobre o primeiro propósito de sua vida, quero fazer algumas perguntas pessoais. Você já dedicou sua vida completamente a Cristo? Você já ofereceu seu corpo a Deus? Você já disse: Deus, meu primeiro objetivo na vida é conhecê-lo melhor, aprender a amá-lo e cumprir o propósito pelo qual o Senhor me colocou aqui? Quero ser direto. Antes de você atingir esse ponto da vida, você não está vivendo de verdade, está apenas existindo. Agora eu quero convidar você então a baixar sua cabeça e nós vamos fazer uma oração juntos. Pai, obrigado porque nesse estudo o Senhor nos ensinou o que é ter um relacionamento pessoal contigo e trazer prazer para o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou para isso. Quero pedir que o Senhor nos ajude a viver da forma que o Senhor quer. Agradando o teu coração e não se contaminando com as coisas do mundo. Eu agora me comprometo com o Senhor a começar a trazer prazer para o teu coração todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.